Ser coach, para mim, é admirar pessoas, é observar as pessoas, é se interessar pela cultura, é se interessar pelo desenvolvimento dos seres humanos. Ser coach é ser o grande amigo, ser o parceiro. Ser coach é estar disponível para uma parceria e fazer com que essa parceria rende frutos maravilhosos. É um espírito de, de desejo, de vontade de fazer com que o seu cliente se torne vencedor. Para isso é importante que seja um grande amigo, né? Agora, a definição de coach, para mim, é bem básica. É levar o cliente ao seu estado desejado. E para isso, fazer com que ele observe seus recursos, observe seus poderes, seus valores, seus potenciais, suas crenças, e através de seus próprios recursos ele acaba encontrando e construindo seus valores, né? Para ser um grande coach, é importante que a pessoa seja detentora e estudiosa de um conhecimento cultural, porque você fazer uma pessoa refletir a respeito do que ela quer de verdade parece ser algo simples, entretanto requer bastante conhecimento. Ser coach é ser um grande perguntador. Só que para você ter grandes perguntas, é importante que você obtenha conhecimento. Senão você pode levar o seu cliente a um estado ruim, ao invés de levar o cliente para um estado bom. É importante você saber perguntar. Então, ser coach é saber fazer perguntas, e perguntas poderosas. Essas perguntas poderosas não significa que, se você tiver uma lista de grandes e maravilhosas perguntas, você vai ser um grande coach. Não. É importante que você saiba qual pergunta fazer para um determinado tipo de pessoa que vai buscar uma determinada resposta. O coach é quem pergunta, o cliente é quem responde. O coach é quem possui as perguntas, ele não possui as respostas. Quem possui as respostas é o cliente. E para isso é importante que o coach tenha como princípio de que as pessoas possuem recursos. Esse princípio básico do coaching é muito pouco falado, muito pouco comentado. Entretanto, é fundamental que o coach acredite no cliente, acredite que ele possui recursos, acredite que ele tenha potencial. Então, ser coach se resume em levar uma pessoa para o seu estado desejado? Sim, eu diria que sim. Entretanto, para levar uma pessoa ao seu estado desejado, é importante conhecer a pessoa, é importante conhecer a cultura das pessoas, para saber que determinadas perguntas não caberão bem. Então, em determinados momentos, as perguntas são genéricas e sempre em busca de novas perguntas. É uma parceria que pode levar uma hora, como pode levar uma vida inteira. Depende do caso, depende do que o cliente quer. Isso é ser coach. Quando e por que eu decidi ser um coach? Na verdade, eu já era um profissional da área de PNL. Já trabalhava com neurolinguística e desenvolvia treinamentos de leader training. Esse trabalho de leader training, para mim, era uma paixão. Sempre foi uma grande paixão. Movimentar pessoas. E foi quando aconteceu do Joseph O'Connor vir para o Brasil, que é um grande coach. E eu fui fazer esse curso com ele. Na verdade, foi para aprimorar os meus conhecimentos, que eu acabei entrando nessa aventura de conhecer o coach. E percebi que realmente eram ferramentas muito poderosas que poderiam agregar ao meu conhecimento. E realmente foi. A partir daí eu desenvolvi o Coaching Group, passei a chamar os nossos treinamentos que eram Leader Trainings de Coaching Group, e hoje nós já estamos beirando no Brasil os 200 treinamentos de Coaching Group. E no exterior também. Então, quer dizer, para mim, fazer o treinamento de coach, eu diria que foi fundamental para que eu conhecesse um novo processo de desenvolvimento humano. E isso agregou muito, mas muito valor mesmo ao nosso trabalho. Hoje,
Hoje o nosso treinamento de Coaching Group é um sucesso. E eu diria que a introdução do coach puro, de verdade, junto com a neurolinguística, junto com a neurociência, junto com a psicodramaturgia e entre outras ciências, fez com que o nosso treinamento se tornasse um treinamento de nível hiper avançado, onde as pessoas em 3 dias acabam se desenvolvendo de uma forma que talvez com outros recursos elas levariam 10 anos para conseguir esse desenvolvimento. O que me motivou a seguir essa carreira de coaching foi observar o desenvolvimento real das pessoas, foi perceber que elas conseguiam atingir seus objetivos. E isso deixa qualquer profissional contente, né? Quando você consegue observar que as pessoas seguem uma determinada estratégia e atingem seus objetivos, nada melhor para nos empolgar a continuar com a carreira. Quando eu comecei com o coach, quando eu fiz esse curso, não se falava em coach no Brasil. Eu fui a primeira turma do Joseph O'Connor aqui no Brasil. Não existia coach no Brasil quando eu fiz este curso. E eu sou a primeira turma, né? Eu fiz esse curso no ano 2000, na verdade. E de lá para cá eu me desenvolvi. Eu tive a grata oportunidade de, logo depois de ter feito o curso de coach, ir para Angola e vivi um tempo lá na África. E lá eu pratiquei muito, tanto com a empresa com a qual eu trabalhei, quanto com as pessoas também. E eu pude perceber que esse recurso do coach, ele pode ser utilizado tanto com pessoas com um nível de sabedoria extremo, cultural, quanto com pessoas que não possuem nenhum tipo de conhecimento. Ou seja, você pode utilizar esse recurso com qualquer tipo de pessoa e com qualquer tipo de cultura. É fundamental a gente entender que ser coach ou fazer o coaching com alguém não depende do seu conhecimento a respeito do que a pessoa está fazendo. Senão você seria um mentor, né? Ou um especialista no assunto. Ser coach é extrair da pessoa o máximo de potencial que ela possui, dentro do seu limite cultural, do seu limite de capacidade técnica. E o profissional de coach bem situado, bem informado, bem posicionado, ele vai fazer isso, ele vai conseguir extrair o máximo de potencial do ser humano. É isso que me fez motivar, né? Os resultados me motivaram bastante para que eu continuasse com a minha carreira. Hoje nós somos uma empresa que atua tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Já fomos 5 vezes para o Japão e introduzimos o coaching no Japão através dos nossos trabalhos. E agora estamos abrindo uma empresa lá no Japão. Uma empresa no Japão em parceria com uma empresa americana. Quer dizer, muita coisa aconteceu de lá, quando eu fiz o coach, para cá. E posso garantir a vocês que é um bom recurso para o RH, é um bom recurso para qualquer ser humano, mesmo que ele utilize esses recursos para a sua própria vida, não somente para os seus negócios, né? Muita gente tem feito coach e atuado em diversas áreas. É lógico, como eu disse, o coach não necessariamente precisa ser especialista numa área para se desenvolver. Ele pode atuar em qualquer área. Você pode escolher que área você quer atuar. Ou você pode trabalhar em todas as áreas. Independe, você não necessita ter conhecimento na área para se desenvolver como coach. Eu posso ser um especialista em emagrecimento, por exemplo, mas é uma escolha minha. Eu posso escolher trabalhar com pessoas que queiram emagrecer, que queiram atingir o peso ideal. Como eu posso também atuar numa área de pessoas que são atletas e querem atingir seus objetivos, que é a vitória olímpica. Isso é uma escolha. O coach pode atuar em qualquer área, porque ele não precisa ser especialista na área em que ele atua. Você pode ser um coach executivo, você pode ser um coach de grupos, por exemplo, como é o que eu acabei escolhendo para a minha carreira. Eu preferi trabalhar com grupos, eu preferi trabalhar
com grupos utilizando o coach e dinâmicas psicodramáticas, vivenciais, onde as pessoas acabam usufruindo de uma gama de recursos impressionante com a ajuda do coach e outros recursos onde eles acabam se desenvolvendo. Então o coach ele pode atuar em qualquer área. Eu escolhi essa área porque para mim era conveniente. Entretanto, o coach pode escolher qualquer tipo de área para atuar. Quando eu me tornei coach, o que mais me impressionou, o que eu posso dizer que mudou na minha vida, foram o que na neurolinguística é chamado de operadores modais. No coach, os operadores modais são as palavras poderosas, as palavras que levam as pessoas a reflexões poderosas, tanto positivas quanto negativas. Dependendo da forma que você faz uma pergunta para uma pessoa, você pode levá-la para um estado positivo ou levá-la para um estado negativo, de reflexão. Como é importante que a pessoa atue dentro do seu próprio interior, ou seja, ela encontre as respostas, sinta essas respostas e perceba o poder que ela possui, os recursos que ela possui. E quando eu falo de recursos, eu falo de recursos emocionais. As pessoas não fazem as coisas se elas não perceberem que possuem recursos emocionais. Vou dar um exemplo. Uma pessoa não vai perceber, ou melhor, ela não vai fazer algo que necessita de coragem se ela não souber que ela é corajosa. Se ela se sentir covarde, ela não vai fazer. Então é importante que ela descubra que ela é corajosa. Esses recursos essenciais que o coach, através de perguntas, vai levar a pessoa a refletir e perceber que ela é corajosa, requer perguntas com palavras poderosas. Isso me impressionou no coach. É isso que eu poderia dizer até que mudou até a minha forma de ser. Eu já havia desenvolvido esse conhecimento através da neurolinguística, entretanto, eu não havia utilizado com tanta frequência quanto eu utilizo com o coach. Por exemplo, se eu perguntar para você qual é o seu problema, você vai pensar nos seus problemas, certo? Se você pensar nos seus problemas, você vai entrar num estado emocional negativo, certo? Então, uma pergunta como essa, qual é o problema? Ou qual é o seu problema? Ou quais problemas você está enfrentando? Vai levar você a pensar em problema. E quando você pensa em problema, você entra no estado emocional negativo. Entrando no estado emocional negativo, você entra num ciclo que nós chamamos de ciclo do medo. Só é feita uma pergunta como essa, por exemplo, se você quer que a pessoa entre nesse ciclo do medo para ela sentir o seu fracasso, para sentir suas fraquezas, para sentir os seus medos, a ponto de querer resolvê-los ou repará-los ou ressignificá-los. Então perceba que se você perguntar qual é o problema, você já está arrumando um problema na reflexão do cliente. O nosso cérebro ele é muito inteligente e ele vai sempre buscar uma resposta. Sempre terá uma resposta. E as perguntas poderosas vão vai levar você a um questionamento no teu cérebro que vai te dar uma resposta inteligente, quando o coach acredita que o cliente possui uma resposta inteligente sempre para dar. Se eu perguntar, por exemplo, o que você pode fazer para melhorar sua vida, você já vai começar a pensar em coisas boas, né? As respostas virão através dessas perguntas que vão levar você a refletir a respeito de coisas positivas. E assim por diante. Se eu perguntar para você o que você quer, é bem diferente de perguntar para você o que você precisa. Se eu perguntar o que você precisa, eu vou levar você a um estado negativo. Se eu perguntar o que você quer, eu vou levar você a um estado positivo. A não ser que você tenha uma mente com um grau de crítica muito elevado, e quando eu perguntar para você o que você quer, você vai me responder: eu quero que a minha esposa pare de me perturbar, por exemplo. Ou eu quero que o meu marido pare de ser tão turrão. Essa resposta é uma resposta negativa. E eu vou repetir a pergunta: o que você quer para você, não para o seu marido, nem para a sua esposa. O que você quer para você, para melhorar a sua vida? Ou seja, o que você quer fazer por você.
de positivo. E as respostas começam a mudar. E a pessoa começa a refletir a respeito de estratégias para melhorar a vida dela. Então esse jogo de perguntas é que faz a diferença do coach. Não é? De um coach que possui uma experiência de vida e conhecimento cultural. Porque é claro que determinadas palavras vão fazer diferença para determinadas pessoas e que para outras não vão fazer diferença nenhuma. Então as palavras é um conjunto poderoso de se trabalhar com o coach. Isso me impressionou bastante. E através disso várias coisas foram mudadas, né, dentro do nosso processo de trabalho, do meu processo de trabalho e da equipe com a qual eu trabalho também. A minha primeira experiência com coach foi lá na África, porque assim que eu acabei de desenvolver o meu curso aqui no Brasil, eu fui morar na África. E lá que eu tive as primeiras experiências. E a minha experiência mais interessante foi trabalhar com pessoas que na verdade, tinham muito baixa cultura, nenhum estudo, absolutamente nenhum estudo. E dentro de uma empresa onde necessitava manutenção de microcomputadores, eu fiz coaching com os rapazes para que eles aprendessem e se desenvolvessem para dar manutenção em microcomputador. Veja que absurdo, uma pessoa totalmente analfabeta, sem conhecimento nenhum, nunca viram um microcomputador na vida, e eu tive a experiência de treiná-los, né, como coach, para que eles montassem microcomputadores. E para minha surpresa, eles desmontaram todo o microcomputador e montaram e puseram o microcomputador para funcionar. Isso foi uma satisfação, que eu vi a cara deles alegre, pulando, dando risada, e eles são muito, muito, muito felizes, né? Os africanos possuem uma energia muito grande. Então a minha satisfação em ver os dois primeiros rapazes, pulando e dançando depois que eles conseguiram ligar o microcomputador e ver a tela aparecendo bonitinha lá, foi uma satisfação muito grande. Essa foi a minha primeira experiência com coach, e depois eu comecei a fazer coach com os diretores da empresa, com o pessoal que trabalhava na empresa. Foi assim que eu comecei, fazendo coach dentro de uma empresa, e logo depois, como era da minha área e já era habituado a trabalhar com grupos, eu passei a fazer treinamentos de grupos também lá na África, e assim foi. Quando vim para o Brasil, já desempenhei o coaching group, para que ele se sustentasse de uma forma excelente, e aí fui embora, não parei mais. Quando um coach atua dentro de uma empresa, é bem comum ele se preocupar em desenvolver seu pessoal, claro, né? Principalmente se for um coach que trabalha dentro da área, dentro do RH da empresa, vai querer desenvolver as pessoas. Aí o que ocorre? Existe uma confusão entre coach e mentoring, especialista. Então é bom deixar bem claro que o coach não é mentoring, não é especialista, não é treinador, não é terapeuta, não é psicólogo. O coach, ele é coach. O coach é um exímio perguntador. É isso que é o coach. O coach não trabalha com orientação. É bom deixar isso muito bem claro. Então, eu estou falando não só pela minha experiência, eu estou falando também pelo que a Federação Internacional de Coach publica, né? E foi dentro dessa base que eu atuei e atuo até hoje. O coach é um grande perguntador. Poxa, mas é isso que é coach? O coach é um grande perguntador que vai levar a pessoa à reflexão. Então ele não vai orientar. Quem orienta é mentoring. Quem orienta é o especialista. É o dealing. Quem orienta é aquele que possui total conhecimento a respeito do assunto. O coach não é esse profissional. Se você é um especialista no assunto, você vai poder orientar o seu colaborador dentro da empresa que você atua, ou seu cliente dentro do segmento. Então, por exemplo, eu sou um jogador de tênis e eu sou um profissional de tênis. Eu entendo tudo de tênis e me desenvolvo em coach também. Então eu vou treinar o tenista
para ele se desenvolver como tenista e vou passar as dicas que eu conheço de tênis para esse jogador, para esse atleta. Entretanto, quando eu estiver fazendo isso, dando dicas, eu não estarei sendo coach. Então é bom deixar bem claro, eu acho que seria muito importante que você, quando fosse atuar como coach, separasse as coisas, principalmente na frente do cliente. Eu costumo fazer isso. Eu sou um profissional da neurolinguística. Quando eu estou atuando com neurolinguística, eu digo para o cliente, agora eu vou fazer uma dinâmica de neurolinguística com você. Não tem nada a ver com coach. Posso fazer essa dinâmica? Posso desenvolver você em PNL? Agora, isso não é coach. Eu posso separar a sessão de coach e sessão de PNL. Eu posso separar a sessão de especialista, mentoring, e entender que uma coisa não está relacionada com a outra. Entretanto, elas podem trabalhar juntas. No meu treinamento de coaching group, por exemplo, em determinados momentos, quando eu estou dando contexto a respeito do nosso trabalho, antes da dinâmica, eu não estou sendo coach, porque eu estou dando contexto, eu estou orientando, eu estou apresentando a dinâmica, apresentando a sequência de trabalho que nós estamos desenvolvendo. A partir do momento que eu atuo como coach, eu só faço perguntas e levo a pessoa à reflexão. Então é bom distinguir que quando você for iniciar um trabalho com um colaborador e para fazer com que ele se desenvolva, é importante você ter conhecimento a respeito não do negócio que está sendo desenvolvido. Se tiver, melhor. Mas é importante você entender como funciona o cérebro dos seres humanos. Como atuam os seres humanos, para que você faça as melhores perguntas que o faça refletir a respeito dos sentimentos e das emoções que ele possui para encontrar recursos para desempenhar bem a função que ele desenvolverá e que a empresa espera desse colaborador. Então, sempre atuando dentro de perguntas. Essa pergunta é muito, muito legal. Adorei essa pergunta. Quero dar os parabéns por ela. O que fazer com o colaborador que se sente ameaçado dentro da empresa e faz com que ele seja aquele grande competidor, e isso acaba atrapalhando muito o trabalho e o desenvolvimento das pessoas. Bom, como vocês estão vendo, eu estou respondendo perguntas. Na verdade, se eu estivesse fazendo coach aqui com você, eu não estaria respondendo, eu estaria lhe dando respostas com perguntas, ok? O coach vai fazer isso lá com o colaborador. É importante que o coach tenha conhecimento técnico a respeito de uma empresa para ele atuar? Se ele tiver, melhor. Entretanto, é importante, eu diria que um coach só fazendo coach sem ter conhecimento humano, ele vai quebrar a cara, ele vai ter muita dor de cabeça, porque ele não saberá como questionar para que o cliente seja conduzido nos seus pensamentos através da cultura que ele possui. Inclusive, é importante conhecer a história, né? Nós viemos de uma história onde nós, há pouco tempo atrás, que não é muito tempo, éramos colonos, éramos agricultores. Nós nos tornamos industriais, entramos para a era da indústria faz pouco tempo. E durante essa mudança, poucas coisas mudaram nos regimes de ensino. Ou seja, as pessoas aprendiam o quê? Aprendiam a ser empregados, aprendiam a obedecer, aprendiam a fazer parte de uma empresa e obedecer ordens, né? Aprendiam a ser competidores. E é o que acontece nas salas de aula até hoje. É assim que a nossa cultura ocorre. Se vocês observarem, vocês vão perceber que nós fomos treinados para sermos egoístas, individualistas e prepotentes e medrosos quanto à concorrência. Você desde pequeno, desde as suas primeiras aulas em escola, atuou independentemente do seu colega. As matérias que lhe dão maior nota são aquelas individuais, e as que lhe dão menor nota são as em grupo, a não ser que o professor que está aí com vocês agora seja um professor legal, está dando uma nota boa para esse trabalho em grupo que vocês estão fazendo. Entretanto,
a tendência sempre foi individualista, ou seja, você compete desde criança até a universidade. Você é criado para ser competitivo, você é criado para ser individualista, você é criado para ser egoísta, porque você não pode ajudar o outro. Você é criado para ser arrogante também, para não pedir ajuda. Você não pode pedir ajuda para ninguém. Arrogância significa não pedir. Significa não. Arrogância vem de rogar, ou seja, não pedir. Você não pode pedir ajuda para o seu colega para fazer a prova. Ou seja, você foi criado para isso. É importante que você saiba que todo ser humano, a maioria de nós, fomos criados dessa forma, para sermos competitivos, medrosos. E aí, quando você chega lá na empresa para trabalhar, eles vão querer que você se una. Eles vão querer que você ajude um ao outro. É completamente o contrário do que você aprendeu na sua vida toda. É importante o coach saber disso? É importante, é fundamental, para que ele entenda esse cliente que está se isolando e que está sendo competitivo. E não o julgue por ser o que ele é e foi criado pela sociedade. Trazê-lo para a consciência, eu diria que seria um melhor recurso. Trazê-lo para a consciência dessa cultura, dessa filosofia, dessa história. Não que a gente vá mudar o mundo. Não, é importante que nós tenhamos esse conhecimento e é importante que a gente tente fazer alguma coisa para mudar. Não é? Porque hoje nós participamos de ensino dentro de escolas que nos preparam para sermos operários, não para sermos mentes pensantes, flexíveis e criativas. É assim que nós fomos criados. E esse rapaz que está lá, ou essa moça que está lá na empresa, com medo e se isolando e procurando competir com todos, medo de perder o cargo, ela foi criada igual a você. Pense sempre bem nisso, antes de tomar qualquer tipo de ação. E quando for fazer as perguntas, o coach vai saber levá-lo para a consciência. Então, esse é meu recurso. Eu sempre procuro levar as pessoas para o seu estado de consciência. Consciência do mundo real que nós vivemos. E para isso é importante que você tenha cultura a respeito disso. Ok. O que fazer para eliminar fofocas, conflitos, diferenças, adversidades dentro de uma empresa? O que um coach pode fazer para resolver isso? Como eu já falei, eu acredito muito na liderança cultural. Obter conhecimento é o melhor recurso que pode existir para uma sociedade viver bem. Nós temos o grande hábito, e nas empresas que eu já fiz consultoria, eu sempre ouço isso: as pessoas querem coisas diferentes, as pessoas são diferentes, há uma diversidade, elas não se entendem, parece que falam outra língua. E num ponto, sim, é verdade. As pessoas possuem culturas diferentes, então é lógico que as expectativas são diferentes. Entretanto, o nosso método de ensino é semelhante, e a expectativa que nós obtemos desse método de ensino que nós possuímos é igual. As análises são diferentes, entretanto as expectativas são iguais. Nós esperamos o quê? Do mundo que nós vivemos. Existem semelhanças entre nós? Claro que existe. Então eu costumo atuar sempre na semelhança, para mostrar para a equipe, para os colaboradores, que eles são muito mais iguais do que eles pensam. Não adianta eu falar para você que eu vou dar uma moto de presente para a equipe que atingir a nossa meta do mês, ok? Ou a equipe que melhor produzir, cria uma expectativa, cria uma meta e fala para o pessoal: vai ganhar uma motocicleta ou uma TV de 50 polegadas. Tem gente que vai odiar a motocicleta e não vai se empolgar com isso, porque os valores deles são diferentes. E outros vão se empolgar porque adoram motocicleta. Outros vão preferir a TV. E aí vai criar um conflito enorme dentro da empresa, porque uns vão falar: por que eles não dão geladeira? Outros vão falar: por que não dão uma super cesta básica? E assim vai.
você não vai conseguir satisfazer o pessoal e vai haver uma intriga enorme. Então eu costumo utilizar o seguinte recurso: conscientizar sempre. E quando eu falo em conscientização, eu estou trazendo Freud, o coach e os outros recursos que nós obtivemos durante todo o tempo de pensamentos e de eras que nós passamos, vieram dos filósofos e depois dos grandes psicólogos. E o Freud foi um deles. O grande objetivo do Freud era trazer consciência para as pessoas. Então imagine você juntar um grupo, como vocês estão aí provavelmente reunidos, e eu vou fazer a seguinte pergunta: quem de vocês quer ser feliz, levante a mão. Eu duvido que um não tenha levantado a mão. Todos vocês devem ter levantado a mão, porque não é possível um ser humano não querer ser feliz. Todos querem ser felizes. Então vocês têm algo em comum, certo? Se eu perguntar para vocês, quem de vocês quer ser respeitado, levante a mão. Eu tenho certeza que todos vocês vão querer ser respeitados, não é? Respeito é uma coisa que todo ser humano quer. Então vocês todos levantarão as mãos também. E se eu perguntar, quem de vocês quer ganhar bem, quer ser bem remunerado pelo que faz? Aí vai virar um alvoroço aí na sala, porque todos vão querer levantar a mão, certo? Ok. Então imagine você desenvolver um trabalho com seus colaboradores para que eles se sintam felizes, para que eles se sintam bem remunerados e para que eles se sintam bem respeitados. É lógico que isso cabe uma série de trabalhos e recursos para que isso ocorra. Entretanto, a melhor dica que eu daria para uma turma de RH, quando forem enfrentar seus primeiros desafios dentro de uma empresa, é essa. Procure observar o que as pessoas possuem em comum, não o que elas possuem de diferença. As diferenças são realmente culturais. E é importante destacar e fazer com que um observe essa diferença do outro como sendo algo brilhante. Cada um é protagonista da sua vida e cada um possui a sua cultura, o seu conhecimento, a sua história. E as histórias, umas mais maravilhosas que as outras. Mesmo nos momentos de sofrimento, mesmo nos momentos de dor, sempre há algo para se aprender, sempre há algo para se aprimorar. E numa reunião de grupo onde as pessoas expressam seus sentimentos, elas vão perceber que possuem muita coisa em comum. Sofrimento, por exemplo, dores, tristezas, as emoções negativas e as emoções positivas. São coisas em comum. Procure sempre olhar para o que há de comum das pessoas. Você vai entender que as pessoas são muito mais semelhantes do que elas pensam que são. Isso vai gerar muito menos conflito dentro de uma empresa, porque um vai conhecer o outro melhor. Como fazer para uma pessoa adquirir sabedoria e clareza em relação às suas metas e valores? Eu costumo dizer que sabedoria não é conhecimento. Não se adquire sabedoria através de leitura de um livro ou escutar o que eu estou falando. Não adianta você ouvir o que eu estou falando. Você não adquiriu sabedoria, você pode ter adquirido conhecimento. Os valores, eles vêm com a vida. Todas as pessoas possuem grandes valores. Observar os valores que as pessoas possuem, os coaches possuem uma grande pergunta, que é a seguinte: por quê? Quando você pergunta por quê, você vai extrair valores. Por que você quer esse emprego, por exemplo? A resposta por trás é valor. É porque eu quero ganhar bem, né? Então qual é o valor? Dinheiro. É porque eu quero ter satisfação pessoal. Qual é o valor? Satisfação pessoal. É porque eu quero ter estabilidade. É outro valor, estabilidade. E assim por diante. O porquê sempre vai trazer a resposta valor ou crença. Então, como fazer com que as pessoas valorizem o que elas possuem, o que elas têm, e o que fazer para que elas se desenvolvam através deste valor para adquirir suas metas? Este é o passo mais fantástico dentro do coaching. O que eu costumo fazer é o seguinte: lógico que outros recursos são fundamentais para unir com o coach,
para chegar até um determinado ponto. Mas eu posso, através só do coach, falar para a pessoa, por exemplo, imagine-se fazendo o que você quer fazer. Se você imaginar o que você quer fazer, você vai para o futuro, porque é o que você quer fazer, não é o que você está fazendo. Imagine aquele seu grande desafio, aquilo que você quer fazer. Você já começou a imaginar, provavelmente, não é? Agora imagine você fazendo algo e pergunte para você mesmo: o que eu ganho com isso? O que eu estou ganhando com isso? Você vai começar a observar os seus valores. Se eu perguntar para você por que isso é importante para você, por que fazer isso é importante para você, isso depois que eu levei você a um grau de pensamento e de reflexão profunda a respeito do seu futuro, a respeito da sua vida. Você foi lá para o futuro e eu perguntei para você o porquê é importante essa meta ter sido estabelecida. Se veja e procure sentir o que você sente. Procure observar o prazer que você sente fazendo o que você está fazendo. Quando eu pergunto isso, você está associando a sua meta com seus valores. E quando você sente o seu valor, esse valor ele brota dentro de você. Isso passa a fazer parte da sua vida. É uma energia muito poderosa que leva você a ter vontade de acordar cedo, leva você a ter vontade de dormir tarde, para sentir aquele prazer que você sentiu lá no futuro, que você estava observando. Então, esse é um dos métodos que eu costumo dizer que é o mais eficiente. Existem os métodos de medo também, levar a pessoa a sentir medo do que ela está vivendo ou do que pode acontecer de ruim com ela, que é o método mais utilizado e que eu não gosto de utilizar. Como, por exemplo, pedir para a pessoa imaginar-se no fracasso, na pobreza, na miséria. Entretanto, isso só vai servir para as pessoas que fogem do que não quer. Para as pessoas que gostam de desafios ou preferem aprender a gostar de desafios do que fugir do que não quer, do que não gosta, é muito melhor essa prática do positivismo, essa prática de buscar sentir o sucesso dentro de você, mesmo antes de ser atingido. Isso te eleva, isso leva você a um passo à frente. Então eu adoro trabalhar dessa forma. Qual o trabalho que pode ser desenvolvido com pessoas que serão futuros profissionais de RH? Olha, que tal vocês pensarem no futuro de vocês? Que tal você pensar nos seus propósitos, no seu futuro brilhante? Não pensar somente no término do seu curso, né, e conseguir um emprego, mas pensar mais além, pensar com um tom de poesia, né? Que tal você pensar em se desenvolver a ponto de ajudar pessoas a se desenvolverem também? Procure ir um pouco mais além, vá até o futuro, se veja trabalhando e atuando dentro da área que você quer atuar. Veja nesse seu futuro as pessoas olhando para você. Veja essas pessoas empolgadas com você. Se veja falando com elas e se engrandecendo, sentindo o prazer e a alegria de ver nos olhos das pessoas a satisfação de terem participado de um trabalho que você desenvolveu. Tá observando? Tá sentindo? Tá procurando perceber o quão é gostoso e prazeroso elevar e desenvolver as pessoas? Isso vai te trazer convívios maravilhosos, pessoas que falarão bem de você, pessoas que se sentirão bem perto de você, pessoas que serão gratos ao trabalho que você desenvolve. Imagine essas pessoas sorrindo para você, lá no seu futuro. Como você se sente? Quanto mais você se elevar para o futuro e sentir o prazer de estar lá, maior será o desenvolvimento de sucesso dentro de você. Quando se fala que o sucesso nasce de dentro para fora, é isso. É você sentir-se no sucesso antes dele acontecer. Então, para que se desenvolva dentro de qualquer área,
e também na área do RH principalmente, que é que vai atuar direto com pessoas, e pensar que pessoas no departamento pessoal são consideradas recursos, e dentro de um novo sistema, que eu até indico o Tom Peters para que você leia, a gente costuma observar que as pessoas são talentos e não recursos, né? As pessoas possuem recursos que vão atuar para que as coisas funcionem cada vez melhor. E dentro de uma empresa, a comparação que você vai obter de uma para outra são as pessoas, são esses talentos, são essas pessoas maravilhosas. E quando você olha para as pessoas como sendo fontes de poder e de criatividade, você não vai distinguir e nem selecionar as pessoas quando na contratação, escolher pessoas que obedecem, que fazem direitinho, que são hiperadaptadas. Você vai querer pessoas críticas, pessoas que são diferentes, pessoas que possuem ideias, pessoas que às vezes até desobedecem. Essas são as criativas, essas são as que irão mudar, essas que são as pessoas que irão inovar. O Tom Peters costuma dizer o seguinte para os empresários: contrate os louquinhos. Então, olha, a dica que eu dou, conselho eu não vou dar porque eu não sou conselheiro, né? E eu estou falando como um amigo, além de estar falando como profissional de coach. A dica que eu dou é que você seja o quanto menos seletivo, melhor. Quando se trata de trazer inovação para o seu negócio, para a empresa a qual você vem trabalhando. E saber lidar com as diferenças dessas pessoas, diferenças culturais. Porque, a princípio, sempre haverá e haverão igualdade. Nós, a princípio, somos iguais. Participamos dos mesmos desejos humanos. Entretanto, possuímos diferenças culturais. E quando você consegue estabelecer nessas diferenças culturais um entendimento, haverá uma grande colaboração entre eles, porque um participará da vida do outro e você montará uma orquestra. Imagine uma orquestra com os mesmos instrumentos, uma orquestra só de violino, não é uma orquestra. Então, é importante que você tenha instrumentos diferentes para cada ação que a empresa necessita. Eu gosto disso, dessa diversidade. E nós brasileiros possuímos isso. É uma característica nossa. Lá no Japão eles têm uma dificuldade muito grande na inovação. Eles são mais imitadores do que inovadores. Porque não possuem essa diversidade. Aproveite a diversidade e trabalhe com essa diversidade, que você terá um rendimento muito maior dentro da tua vida e da vida das pessoas com quem você se relacionará. Qual a função do coach dentro de uma organização e o que ele representa? Bom, o coach ele pode atuar dentro de uma organização como o coach do presidente. Como também ele pode ser o coach da diretoria. Ele pode ser o coach de resolver problemas. Isso depende da empresa e da característica da empresa e da necessidade da empresa. As empresas elas contratam coach para atuar em diversas condições. Existem empresas que contratam coach para desenvolver a equipe de vendas ou marketing. Você pode atuar em qualquer segmento dentro de uma empresa. Como eu já disse, o coach pode ser atuante em qualquer setor, em qualquer segmento, independente do conhecimento dele a respeito do processo ou da função com a qual ele estiver se desempenhando. Você pode representar um grande braço direito, por exemplo, do dono da empresa, que vai consultar você não dará resposta, você retribuirá com outra pergunta para que ele reflita e encontre a sua grande ideia, seu grande insight. O coach que consegue levar uma pessoa a ter um grande insight é um coach fabuloso. Esse é o grande coach, a que leva você a ter um insight, a encontrar seus recursos. O coach não dá orientação, o coach, mais uma vez, não vai fazer nenhum tipo de aconselhamento, nenhum tipo de terapia. Para isso existem outras áreas de atuação. E quando isso for necessário, que o coach percebe que há uma necessidade de uma terapia ou um outro tipo de atuação, nesse momento o coach encaminha o cliente para outros
profissionais. Ou, se ele for um profissional dentro da empresa que atua, ele pode contratar esses profissionais para desenvolverem as pessoas, se é que ele não consegue desenvolver. Tá? Bom, essa pergunta a respeito de pontos positivos e negativos a respeito, que eu desenvolvi dentro de empresas, eu não vou falar para você o ponto negativo e citar o nome de alguma empresa, que eles não vão ficar felizes comigo, né? Mas eu tive vários momentos e pensando aqui eu me lembrei de uma empresa, ou melhor, genericamente a empresa contrata um coach com o objetivo de ser um coadjuvante com o pensamento deles, ou seja, cúmplice. É muito comum isso, a empresa contrata um coach ou contrata um consultor para que seja cúmplice dele. Então o dono da empresa, o diretor, o presidente, diz para mim o seguinte: olha, eu estou tentando convencer o meu pessoal disso, eu quero que você vá lá e os convença. Então é muito comum esse tipo de negatividade, que para mim é negatividade total. Fazer o que o dono da empresa quer. Eu já logo digo para ele: não, eu vou fazer o que é certo. E vamos fazer uma análise então com você antes, para depois nós identificarmos o que é melhor para a empresa e assim nós vamos atuar. Existe e sempre vai existir uma luta de classe dentro das empresas, né? O dono da empresa normalmente ele quer ganhar dinheiro, ele quer lucratividade, esse é o objetivo do dono da empresa, e o objetivo do colaborador é o salário quanto mais alto possível. Para que o dono da empresa lucre, ele tem que fazer o quê? Tem que cobrar, tem que pagar o quanto menos possível, melhor, para ele ter mais lucro. Enquanto isso, o colaborador, ele para ganhar mais, ele vai ter que trabalhar mais e vai lutar sempre para que ele consiga ganhar mais trabalhando menos. Ou trabalhar mais para ganhar mais, ele vai querer encontrar uma forma de ganhar de acordo com o que ele trabalha. E você entra no meio desse dilema onde o dono da empresa vai querer que você convença o pessoal que eles devem ser felizes, né, respeitados e trabalharem unidos, mesmo ganhando o que eles ganham. E às vezes essa negatividade, essa forma negativa de se atuar é complicado para a turma do RH e também é complicado para o coach. O que fazer com isso? E os resultados positivos que a gente pode obter com isso? Fazer com que o empresário entenda que quanto maior a satisfação do seu pessoal e maior a disposição emocional que eles possuem, maior será o rendimento deles e a produtividade. Melhor também será o turnover, né? Você vai ter um turnover menor e vai ter uma produtividade maior com o seu pessoal, com os seus colaboradores trabalhando bem. Convencido o empresário desses valores fundamentais, através de perguntas, né? Porque eu estou falando convencer, mas não você falar o que ele deve fazer. Não, questioná-lo para que ele chegue a essas conclusões. E depois fazer o mesmo com o pessoal da empresa. Eu desenvolvi um trabalho num resort, por exemplo, onde eu atuei em todos os departamentos, departamento por departamento. Foi um trabalho maravilhoso, a ponto de me trazer muita satisfação. E eu percebi que nesse resort as pessoas trabalhando com alegria, com humanidade, conseguindo compreender um ao outro, e mesmo com os acionistas pressionando, porque o acionista quer dinheiro, é isso que ele quer ver o lucro no final das contas. Mas é gostoso quando o acionista entra lá e percebe que as pessoas estão trabalhando felizes, que seus clientes estão sendo bem atendidos e que ele está também provocando uma cultura social, um propósito, né? Que aí vai além do dinheiro, é o propósito, para que as pessoas trabalhem com maior satisfação e transfiram daquela empresa essa satisfação para suas famílias e assim por diante.
é uma bola de neve, né? Então eu gosto de pensar na empresa dessa forma, que atua não somente para a lucratividade. São conceitos que um coach pode ter, outro coach pode ter outro conceito e pensar numa forma mais financeira de se trabalhar e escolher um lado, né? Eu prefiro escolher o lado do ser humano. Essa é uma regra do coach? Não, não é. É uma opção sua também. Você pode escolher ficar do lado do ser humano, você pode escolher ficar do lado do colaborador ou pode escolher ficar do lado do dono da empresa. É claro que vai haver conflito. Se você ficar do lado do colaborador, o dono da empresa manda você embora de repente, porque não é por aí o caminho. Então ele vai falar para você ir trabalhar num sindicato, ao invés de trabalhar dentro da empresa dele. Saber lidar com esses conflitos para que você atue dentro de um RH como coach, através das perguntas poderosas, vai te render muito, vai te fazer se tornar um profissional muito mais adequado e respeitado, porque as ideias que surgirem através das suas perguntas virão tanto dos colaboradores quanto dos patrões, dos diretores, dos acionistas, né? Enfim, se você quiser conhecer melhor a respeito de coach, não basta ficar me ouvindo e nem ler livro a respeito de coach. É fazendo coach. Assim você vai adquirir sabedoria. Com esse meu papo aqui, você só adquire o conhecimento. Se você prestou atenção, você adquire o conhecimento. Então eu tive um imenso prazer em falar aqui para vocês, a pedido da Adriana, Felipe, Rosali, Thaís, Letícia. E espero que vocês se desenvolvam e estabeleçam uma dinâmica de propósito bacana para a vida de vocês, que vocês colaborem com a vida das pessoas, porque o trabalho que vocês estão desenvolvendo, o estudo que vocês estão que vocês optaram e escolheram para a vida de vocês, para a carreira de vocês, é algo maravilhoso. Ajudar as pessoas, estar em contato com as pessoas. É importante que você sinta este prazer. Eu terei um prazer enorme, inclusive, se você um dia puder participar de algum dos nossos trabalhos, para que vocês percebam e sintam como é prazeroso nós desenvolvermos as pessoas e recebermos o carinho, a gratidão, o amor, o afeto, porque lembre-se sempre de uma coisa: sem afeto não há motivação. E é isso que nos motiva para gerar cada vez mais negócios e cada vez mais amizades, cada vez mais pessoas envolvidas dentro do nosso trabalho. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês, um grande abraço e sucesso na carreira, tá? Obrigado a vocês aí. Boa sorte em tudo.